Hoje é dia de decisão, dia de Botafogo e Universidade de Chile, no estádio Newton Santos, às 9h30 da noite. É vencer ou vencer. Não importa se o time joga bonito ou feio, se o gol sai cedo ou nos acréscimos, o que importa é sair de campo com os 3 pontos. Só isso interessa. A vitória hoje significa a classificação direta para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A torcida sabe disso, o elenco sabe disso, o técnico Renato Paiva sabe disso. A responsabilidade está batendo na porta e o Glorioso precisa corresponder. O clima é de pré-jogo com cara de final. O adversário vem com o regulamento debaixo do pé. Braço para eles, o empate já é suficiente. Mas pro Botafogo, só a vitória interessa. A expectativa é de mais de 30 mil alvinegros empurrando o time no Newton Santos, criando aquela atmosfera que transforma cada lance em decisão. A torcida tem que estar junto, tem que apoiar do início ao fim, sem passar ansiedade para dentro de campo. O time precisa de tranquilidade e concentração para furar o bloqueio chileno, que com certeza virá fechado tentando cozinhar o jogo, fazendo cera, gastando o relógio. O retrospecto recente em casa é animador. Em 2 jogos da fase de grupos, 2 vitórias, a primeira contra o Carabobo por 2-0 e a segunda em cima do Estudiantes por 3-2. Aproveitamento perfeito até agora no Newton Santos. E hoje o Glorioso entra em campo com força quase máxima. John no gol Vitinho. Na lateral Jair voltando com Alexander Barbosa, na zaga Alex Telles completando a defesa. No meio, Gregory Marlon Freitas e talvez Savarino mais centralizado. Nas pontas, Arthur de um lado, Cuiabano do outro e Igor Jesus no comando de ataque. A equipe adversária lidera o grupo com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o melhor ataque do campeonato chileno, com 20 gols marcados em 10 partidas, mas defensivamente não é esse bicho-papão todo. Eles jogam no esquema 3-5-2 que vira um 5-3-2 quando estão sendo pressionados. A recomposição deles depende muito dos alas e quando não conseguem voltar a tempo, a linha de zaga fica exposta. A defesa da Lau tem dificuldade na bola aérea e costuma sofrer quando o adversário aposta em cruzamentos bem feitos. Contra o Estudiantes, tomaram sufoco nesse tipo de jogada. Além disso, o meio-campo deles não tem tanta pegada. Dias e Aranguiz têm qualidade no passe, mas pouca intensidade na marcação. Isso abre espaço para o Botafogo triangular chegar com mais facilidade perto da área e buscar finalizações perigosas. E atenção com o ataque chileno, porque eles adoram uma bola longa. Altamirano e Poblete são os responsáveis por lançar os atacantes em velocidade, buscando o mano a mano com a defesa adversária. É fundamental que o setor defensivo do Botafogo esteja atento, bem posicionado e não dê espaço para essas transições rápidas. Na frente, o nome mais perigoso é Diório, o camisa 9. Ele fez gol no jogo de ida e é a referência dentro da área, mas ele não joga isolado. Sempre tem alguém encostando para tentar tabelas curtas ou puxar a marcação. A bola aérea ofensiva também é uma arma forte da Laú com cruzamentos vindo dos alas Sepúlveda e Ormazábal. O Botafogo precisa travar essas jogadas pelas pontas e cortar qualquer espaço para o cruzamento. Se o Glorioso quiser sair vitorioso, vai ter que pressionar desde o início, manter a posse e rodar a bola e buscar espaços. A Laú vai tentar gastar o tempo, cadenciar o jogo, mas o Botafogo não pode cair nessa armadilha. O árbitro Andrés Rojas, que já apitou um jogo do Botafogo contra o Peñarol, é conhecido por ser complacente com o antijogo. Então já sabemos que a catimba chilena vai aparecer. Por isso é preciso maturidade, cabeça fria e pés no chão para vencer. E tem mais! As coincidências históricas estão ao nosso lado. Em 1996, o Botafogo perdeu o primeiro jogo para Laú fora de casa, mas venceu o segundo aqui no Rio e se classificou. Em 2017 também, no Newton Santos venceu o Colo-Colo por 2-1 numa noite histórica. Contra times chilenos, o Botafogo pode até tropeçar na estreia, mas na volta, meu amigo, o roteiro é outro. O clima é de tensão de nervos, a flor da pele, mas também de confiança. A torcida acredita, o elenco está preparado, o estádio vai pulsar e a história chama. É noite de Libertadores, é noite de decisão.
Vamos juntos com o Botafogo rumo às oitavas? E se tem algo que a história do futebol já ensinou para quem acompanha a Libertadores, é que nem sempre o melhor elenco vence, nem sempre o time com mais posse de bola garante o resultado, nem sempre o time que ataca mais consegue se impor. Libertadores é detalhe, é alma, é raça, é mentalidade. E é por isso que hoje, além de tática técnica e preparação, o Botafogo precisa colocar o coração em campo. Essa partida contra a Universidade de Chile tem cheiro de confronto eliminatório, tem peso de mata-mata e exige postura de campeão. O torcedor precisa entender o seguinte: o jogo de hoje não é só sobre classificação, é sobre identidade. É sobre resgatar o Botafogo copeiro, aquele que não treme em jogo grande, que transforma pressão em motivação, que encara adversário fechado com a mesma seriedade com que encara clássico. Hoje o Botafogo precisa mostrar para o continente que não está de brincadeira, que voltou à Libertadores não só para participar, mas para disputar de verdade. E não adianta esperar facilidade, a Laú vem pro tudo ou nada. Mesmo podendo empatar, eles vão se fechar, vão tentar controlar o ritmo, vão catimbar, vão usar cada artifício que conhecem para travar o jogo, vão querer esfriar o estádio, tirar o Botafogo do sério, atrapalhar a fluidez da partida. Cabe ao glorioso ser inteligente, ser frio, não cair nas provocações, não se afobar e saber que a paciência também é uma arma. Renato Paiva conhece esse cenário, já viveu jogos assim. Sabe que precisa ter alternativas. Não adianta só apostar na velocidade pelas pontas se o adversário estiver trancado. Vai ter que movimentar bem os meias, fazer ultrapassagens, usar o jogo por dentro, trabalhar a bola com qualidade até achar o espaço e principalmente aproveitar as oportunidades, porque elas vão aparecer, talvez poucas, mas vão. E quem quer seguir na Libertadores não pode desperdiçar chance clara de gol. O fator casa é um trunfo. O Nilton Santos precisa ser um caldeirão. O torcedor que comprou ingresso, que vestiu a camisa, que está indo ao estádio, tem papel fundamental. Hoje, a energia que vem das arquibancadas pode ser o empurrão final para transformar um chute em gol, uma dividida em recuperação, um escanteio em explosão. Cada grito, cada palmas, cada vamos Botafogo precisa ecoar dentro de campo como combustível. E é claro que tem nervosismo. É natural. O próprio elenco sente. São jogadores que sabem da responsabilidade que estão sendo cobrados, que entenderam que o empate na estreia e os momentos de oscilação na temporada criaram uma pressão ainda maior nesse jogo. Mas também são atletas calejados que têm qualidade técnica para resolver. Nomes como Marlon Freitas, Savarino Arthur e Igor Jesus foram escolhidos para momentos assim, para decidir, para colocar o time nas costas quando necessário. A volta de Alexander Barbosa, por exemplo, é um ganho tremendo na defesa. Um zagueiro que tem imposição, que ganha pelo alto, que transmite segurança. Com ele, Jair, o sistema defensivo se equilibra mais, dá liberdade para o time avançar, sabendo que tem cobertura lá atrás. E os laterais Alex Telles e Vitinho terão papel fundamental, não apenas para defender, mas principalmente para empurrar o time no campo ofensivo, criar amplitude, desafogar a marcação central e buscar o cruzamento quando possível. No meio, Gregore é o motor. É ele quem dá o ritmo, quem rouba, quem entrega. Quem faz o time andar? Marlon Freitas precisa aparecer mais, precisa ser o cara da ligação da bola vertical, e se Savarino for mesmo o escolhido para centralizar, é ali que pode nascer o diferencial, porque ele tem o passe curto, o drible curto, a leitura de espaços. Um pivô bem feito do Igor Jesus, uma enfiada certa do venezuelano, e o gol pode sair. Arthur também é uma arma poderosa. Ele já mostrou que em jogo grande cresce. Contra o Estudiantes foi decisivo, hoje pode ser de novo. Precisa arriscar, partir para cima, provocar faltas, buscar a linha de fundo. E Cuiabano, pelo outro lado, também vai precisar estar atento, pronto para puxar contra-ataque, para explorar o corredor quando o lateral adversário subir. E não dá para esquecer do John, o goleiro que tem sido seguro, que sabe a importância de não falhar em jogo grande. Libertadores. Se ganha com gol sim, mas também se ganha com defesa. Uma bola difícil que ele pegar hoje pode ser a diferença entre a eliminação e a festa da classificação. Do outro lado, a Universidade de Chile tem suas armas. Um time que aposta muito no contra-ataque, na bola longa, nos lançamentos de Aranguiz, nos arranques de Altamirano.
A marcação no meio vai precisar ser forte. Não se pode dar liberdade para que eles lancem com qualidade. Se tiver espaço, eles vão machucar. É preciso compactação, intensidade e atenção o tempo todo. A bola aérea é outro ponto crítico. Defensivamente, eles têm falhas. Contra o Estudiantes, ficou claro que cruzamento bem feito leva perigo. O Botafogo tem que saber explorar isso. Tem que saber dosar cruzamentos na medida certa, encontrar Igor Jesus bem posicionado, aproveitar a impulsão dos zagueiros quando forem à área. E ofensivamente, eles também são perigosos pelo alto. O camisa 9 deles, Diório, é presença constante dentro da área. Precisa ser bem marcado, travado e incomodado. E olha que curioso, o histórico entre Botafogo e times chilenos traz um certo padrão. Derrota na ida, virada na volta. Foi assim em 1996, foi assim em 2017. E quem sabe agora em 2025? Não se repete o mesmo roteiro. A coincidência está aí sorrindo pra gente, pedindo pra ser respeitada? Claro que o time precisa jogar bola, fazer por merecer, mas a mística da Libertadores adora esse tipo de história. Aquele ingrediente invisível que às vezes decide mais do que a tática. E se hoje a noite terminar como a gente espera, se a vitória vier, se a vaga nas oitavas estiver garantida, o torcedor vai sair do estádio com a sensação de que viveu um daqueles jogos que marcam época? Um daqueles que a gente lembra por anos, que conta pros filhos, pros amigos, que vira tema de vídeo, de podcast, de resenha? É esse o tamanho do confronto de hoje. É esse o peso que está em jogo. A Libertadores não perdoa vacilo, mas também recompensa a coragem, e o Botafogo precisa ser corajoso. Não pode entrar com medo de errar, não pode se acovardar, não pode esperar demais. Tem que se impor desde o apito inicial. Tem que mostrar que quer, que acredita, que está disposto a tudo para avançar. A torcida quer ver isso. Quer ver vontade, garra, suor. Quer ver o time indo até o último minuto acreditando. Porque se o Botafogo entrar com a alma na ponta da chuteira, com a cabeça fria e o coração quente, vai ser difícil segurar. O Nilton Santos vai pulsar, o estádio vai ferver e o Glorioso pode escrever mais um capítulo épico em sua trajetória continental. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O futebol carioca pode estar prestes a assistir a uma das transferências mais surpreendentes desta temporada. Segundo rumores que circulam nos bastidores do mercado da bola, Pablo Vegetti, artilheiro e ídolo recente do Vasco da Gama, estaria de saída de São Januário. As especulações ganham ainda mais força com a possibilidade de que o destino do atacante seja justamente um dos principais rivais cruzmaltinos, o Botafogo. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente, pessoas próximas ao staff do jogador revelam que houve conversas iniciais com representantes do clube alvinegro. O Botafogo, que busca reforçar seu elenco para a sequência da temporada e manter-se competitivo nas disputas nacionais e internacionais, vê em Vegetti um nome de peso para liderar o ataque e agregar experiência ao grupo. A possível transferência é tratada com discrição, mas movimenta intensamente os bastidores do futebol carioca. No Vasco, a saída de Vegetti seria sentida não apenas pela qualidade técnica do jogador, mas também pelo carisma e pela liderança que ele exerce dentro do elenco. Desde sua chegada, o centroavante argentino rapidamente conquistou a torcida com sua entrega, gols decisivos e espírito combativo, características que também chamaram a atenção da diretoria botafoguense. Nos corredores de General Severiano, o burburinho sobre a negociação é cada vez mais forte. A direção do Botafogo, embora mantenha a política de não comentar especulações, admite que está no mercado em busca de um craque para o setor ofensivo. O perfil descrito se encaixa perfeitamente nas características de Vegetti, alimentando ainda mais as especulações. Enquanto isso, a torcida do Vasco se mostra dividida. Alguns consideram a saída como um movimento inevitável diante das dificuldades financeiras do clube e das possíveis propostas vantajosas. Outros, entretanto, demonstram indignação com a possibilidade de ver um dos principais nomes do elenco reforçando justamente um rival direto no Campeonato Brasileiro. A novela sobre
O futuro de Veguete promete novos capítulos nos próximos dias. Até lá, o rumor segue circulando com força entre jornalistas, torcedores e analistas, mantendo em suspense o desfecho dessa possível transferência bombástica no futebol carioca. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times!